Nós temos aí uma questão bem interessante que envolve o conhecimento de matrizes e logaritmos. E a gente vai resolver essa questão, só que antes eu peço que você faça a inscrição no canal, compartilhe e faça um comentário se possível para que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas. Então aqui ele dá uma matriz A e diz que os elementos que compõem essa matriz A é formado por essa lei aqui. Cada elemento A e J, eu já vou te explicar o que significa isso, é dado pelo logaritmo decimal, tá, na base 10, da soma de I mais J. Então esse I mais J são esses dois índices aqui, que significa a posição que o elemento ocupa na linha e a posição que esse mesmo elemento ocupa na coluna daquela matriz ali, que funciona como se fosse uma tabela. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse elemento, é um elemento que está na primeira linha da matriz e na primeira coluna. Então seria, seguindo essa lei de formação, seria o meu A índice 1, 1. Então aqui, ó, no caso, linha 1, que é o I, coluna 1 também, que é o meu J. E aí, para eu calcular, isso seria o logaritmo na base decimal, que eu não preciso escrever, quando é log na base decimal eu não preciso escrever a base 10, de I mais J. Então, seria a soma de 1 mais 1. Ou seja, o A11 é o log de 1 mais 1, 2. E aí ele está me dizendo que esse logaritmo de 2 na base 10 é o famoso 0,3 ou 0,30, como aparece aí nos livros. Tá certo? E é assim que se compõem os elementos dessa matriz. E ele quer que a gente determine o elemento x dessa matriz. Ou seja, a gente vai fazer a localização desse elemento e, em seguida, aplicar aí as nossas propriedades de logaritmos, que eu te aconselho, tá? Que saiba pelo menos essas três aqui. Uma mais que eu diria para você saber também seria da mudança de base. Mas essas três aqui são as que são mais usadas além da definição de logaritmos. Quer dizer, toda expressão logarítmica eu posso converter numa expressão exponencial. Então vamos resolver aí o logaritmo de x. Então, segundo a nossa definição que nós temos aqui, a gente pode calcular tanto esse elemento quanto esse, que eles têm uma simetria, já que esse elemento está na linha 2, coluna 3. E esse elemento aqui, ele está na linha 3, coluna 2. Como você tem que somar I mais J, tanto faz você somar 2 mais 3 ou 3 mais 2, tá certo? Eu vou usar esse aqui. Então, eu tenho lá o logaritmo desse elemento x aí que eu estou procurando, vai ser o logaritmo decimal de I mais J. Qual a posição que ele está? Linha 2, segunda linha, mais terceira coluna. Tá certo? Como eu havia dito, se você fosse usar esse aqui, a diferença é que você estaria na linha 3, coluna 2. Né? Linha 3, coluna 2. Na hora que você somar, vai dar a mesma coisa. Bom, agora a gente vai encaminhar para a solução. Cuidado, que você pode, no momento, confundir, achar que o logaritmo da soma é a soma dos logaritmos, e não é, tá? Seria o logaritmo do produto. Produto vira uma soma. Uma soma, a gente faz a soma que está ali dentro, do parênteses. Ou seja, esse x que a gente está procurando é o logaritmo na base 10 de 2 mais 3, 5. Tá? Não estou repetindo aqui, colocando a base. Quando a gente não coloca a base, a gente sabe que é o logaritmo na base decimal. E aí agora é um outro logaritmo que aparece bastante, né? Então, entrando aqui nas resoluções de problemas de logaritmo, geralmente você usa o logaritmo de 2, logaritmo de 3 e logaritmo de 5. Porque quando você faz a decomposição dos números, dos fatores primos, geralmente aparecem esses números. Assim, se você já soubesse que o logaritmo de 5 é 0,70, você já marcaria aqui a letra B, já que é um logaritmo que aparece bastante. Mas tá, vamos supor que nós não sabemos isso, tá? Então eu tenho que dar um jeito de fazer um cálculo com o logaritmo de 5. E a estratégia aqui é bem interessante. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever o 5 de uma outra maneira, de uma maneira que nos favoreça com o que a gente tem aqui de resultados para usar. Então eu posso escrever o meu logaritmo de 5, por exemplo, como 10 dividido por 2, ou seja, 10 dividido por 2 é 5. E aí, eu vou utilizar essa propriedade aqui, ó. Quando eu tenho um logaritmo do quociente, isso vira diferença de logaritmos. Então, isso aqui é a mesma coisa que o log de 10 menos o log de 2. E aí, por que eu preferi usar isso aqui? Porque agora eu vou obter o meu resultado esperado. Ora, como essas bases aqui, mesmo eu não escrevendo, né, você sabe que é base 10, quando eu tenho um logaritmando igual a base do logaritmo, isso vai dar 1. Porque qual seria a pergunta aqui? Qual o número que eu tenho que elevar essa base para chegar a esse número aqui? Aí é um número inteiro, 1. Que 10 elevado a 1 é o próprio 10. Então o logaritmo de 10 na base 10 é 1. Assim como qualquer logaritmo que tem as bases e o logaritmando iguais. Tá? Então isso aqui é 1 menos o logaritmo de 2 na base 10. Aí o logaritmo de 2 na base 10 eu tenho aqui, não explicitamente. Mas, como eu havia dito para você lá no início do problema, o logaritmo de 2 eu posso obtê-lo fazendo a soma dos índices desse elemento aqui. Olha só, repare que ali eu tenho o quê?
fazendo aqui um rascunho, ó, eu tenho log de qual a posição desse elemento? Primeira linha, mais posição dele na coluna. Coluna 1 também. Então isso aqui, na verdade, tem que dar 0,3 ou 0,30. Isso aqui é justamente o logaritmo de 2, que é 0,3, no caso que ele está dando ali pra gente. Tá certo? Então aqui, o logaritmo de 2 na base 10 é 0,3. E aí 1 menos 0,3 é 0,7. E 0,7 é a mesma coisa que 0,70, só acrescentar um zero. E aí realmente a nossa resposta é a letra B. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações do canal para toda vez que tiver um vídeo novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, se cuida, tchauzinho!